fora da palestra, enquanto está rolando a palestra, né? A gente recebe, já vai sendo tratado, já vai sendo ajudado. Então a gente vai ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 62, para em tela. Abri agora, tá? E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Está em Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor, para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então, vamos fechar nossos olhos, abrir o nosso coração e as nossas mentes, entrar em contato com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com São Francisco, o patrão dessa casa, e deixar que esses ensinamentos, que esse bate-papo contribua com o nosso aperfeiçoamento, principalmente com a nossa família, que é o tema de hoje. Muito obrigada, Jesus. A Tatiana. Bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui no SESC com vocês. Eu agradeço a oportunidade do trabalho e trouxe hoje um pouquinho do Livro dos Espíritos, umas coisinhas mais para a gente estudar. O tema que nos foi dado foi a paz em família, vocês devem ter visto lá, né? As dificuldades de convivência. É um tema difícil, né? De acontecer, né? Todo mundo aqui tem tranquilidade na família, né? Consegue conviver com a paz, né? O troço delicado, a tal da convivência, né, gente? Porque com o outro, com o vizinho, quem está mais longe, né, tem uma outra relação, né? A gente tolera às vezes mais algumas coisas, ou não está ali, né, no dia a dia, todo dia acorda, caraca, tem lixo na pia, não viu que tem que gosta de me movimentar. Pronto, resolveu. Caraca, botou o coisa no armário errado. Caramba, tem que deixar a marca debaixo de dente na pia, não sabe jogar uma linha. Caramba, não lavou a louça, a toalha não ficou ali. Umas coisas danadinhas, né? Dessa coisa
da repetição, né? E da educação, mães que o digam, né? O quanto precisam repetir numa proposta do educar, do cuidar, do trazer autonomia, né? Mas aí a gente cresce, e aí como faz? Porque já não é mais essa dinâmica, né? Da educação, apesar de continuarmos educando, né? Até o fim dos tempos. Mas é um troço delicado quando a gente cresce o nosso foco para aquelas coisinhas que incomodam. E possivelmente crescemos o foco para as coisinhas que incomodam quando estamos incomodados em alguma vertente. Porque aquilo encontra campo em nós para desajustar, para bagunçar. Porque tem horas que a gente... Tá tudo bem, eu vou lá e boto muito grave, né? Deixa pra lá. Ou finge que não olha, ou faz, né? Mas tem outros momentos que não. Tá vendo de novo? Tá vendo de novo? E a gente vai justificando cada vez mais o nosso incômodo e o nosso desconforto. Que danado isso, não é? É muito danado. E é esse próximo mais próximo. Então, assim, tivemos uma introdução do tema com o Caminho Verdade e Vida, maravilhoso, né? Falando sobre essa nossa família, a parentela e a familiaridade. A gente vai poder estar caminhando nisso, mas deixei uma bela introdução, porque é isso. Às vezes os afins não necessariamente estão ali, naquele núcleo mais próximo, né? E aí, com certeza, quando eu não tenho tanta afinidade, algumas agruras vão acontecer, né? Fiz assim, porque aí a sensação de que tem aquelas coisas meio arestas a se aparar, né? Que parece que incomoda, arranha aqui, escorrega ali, desconforta aqui, né, dentro desse processo. E é interessante porque a gente precisa pensar que não viemos aqui a passeio, né? Danado isso, né? Seria tão mais bacana, eu fico pensando o quão importante é aquela primeira infância. Aqueles primeiros aprendizados sobre são emoções e viver respeitosamente dentro daquela dinâmica, o que é vida, né? Para aquelas criancinhas, para que a gente já nasça e cresça entendendo que são desafios, mas tudo bem, né? Não são tão simples, mas tudo bem. Mas o tudo bem é quando? O tudo bem é quando eu me sinto amparado. Quando eu me sinto em segurança para enfrentar o que quer que seja. E uma criancinha não faz isso sozinha nunca. Opa! Entramos de novo no nosso tema. Eu trouxe o livro dos Espíritos porque eu pensei assim, como que a gente vai falar sobre pais e família, sobre dificuldades de convivência que tem a ver então com que diacho é isso? Para que viemos em família, então? Né? Qual é a função dessa história? Porque quando a gente entende, ó, serizinhos de entendimento, quando a gente entende um pouco as coisas, às vezes fica um pouco mais fácil da gente caminhar nelas, concordam comigo? Porque nós somos esses seres de sentido. Né? Vocês vão entender aqui quando a gente fala sobre a lógica da nossa evolução. E aí eu trouxe então aqui do livro dos Espíritos a pergunta a partir da 773 que fala sobre os laços de família. E aí Kardec pergunta assim para os Espíritos na 773: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisem de cuidados? E aí os Espíritos respondem para Kardec: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo, que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona
a fim de se ocupar dos recém-vindos. Então nasceu, cresceu um tantinho, já consegue dar conta da tua história, eu preciso voltar para o ciclo natural da vida, que é depois ter novos, né, filhotes e de novo cuidar deles e vida que segue. Olha que interessante. Um outro dia eu estava numa rua perto da minha casa e aí, eu não sei como que é aqui em Botafogo, mas lá na freguesia de Jacarepaguá tem um monte daqueles biquinhos, né? E eles passam pela rua, tinha lá um espaço, um hortifruti, e aí um dia um moço falou assim, eu quero comprar umas bananas para os biquinhos. Aí a moça falou assim, é para os biquinhos? Não precisa não, senhor, pode ficar tranquilo, quando eles querem eles pulam aqui na banca e levam uma banana deles. É desse jeito. É danadinho, né? Porque diz respeito a esses biquinhos de uma certa desordem, né? Ambiental. Porque eles comem qualquer coisa, né? E eles acabaram se proliferando muito mais do que deviam, né? Mas que faz parte desse processo nosso que a gente vem vivendo, né? E aí estou eu lá, paradinha, e começo a observar. A mãe, biquinha lá, passou pelo fio e atravessou a rua, né? E foi. Aí o biquinho pequenininho lá, tá assim, ó. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu chego e falei, agora? Como é que vai ser? Será que ele vai ficar aqui abandonado, sozinho? Aí eu começo a ouvir um barulho. Gritinho da mãe lá do outro lado chamando, né? Ele tá, vou ou não vou? Aí eu me dei conta que era de fato a mãe e ela estava já lá do outro lado, olhando, gritando, chamando, esperando, né? Até que ele se encorajou e foi. Atravessou o fio e caminhou atrás da mãe. Porque antes eles caminham agarradinhos, né? Depois de um tempo de crescimento, eles já vão. Mas a mãe, ó, já tinha dado a liberdade de você caminhar sozinho, ainda atrás de mim. Daqui a um tempo você vai além de mim, né? Mas ela estava ali na espreita. Foi curioso, né? E de uma forma encorajando. Interessante isso também, né? Ela gritava e dizia, vem, eu estou aqui é o caminho, né? E ele conseguiu. Então a gente vê aqui que os animais são esses, né? Que têm instinto. E que eles avançam dentro dessa trajetória que lhe é possível, né? Vocês já viram um animal fazendo uma sinfonia como, né, Mozart e outros mais? Construindo uma grande tecnologia? Pois é. Então os animais não têm isso, né? Que os homens têm a capacidade de realizar, e é bom então que a gente entenda esse processo, que não quer dizer que eles não se aconcheguem, que eles não façam essa bela companhia, né? Que não percebam dentro desse instinto o que é segurança e o que não, porque a gente sabe que um animalzinho maltratado, se você chega perto dele, ele tem a tendência de avançar em você, porque tem ali uma memória muito recente, né, do processo do cuidado. E de novo, é o instinto dele, né, mostrando que eu preciso me defender, porque a minha experiência é com maus tratos, né? E depois é um processo muito, né, lento de ganho para que ele possa se sentir confortável de novo e entender que tudo bem. Esses são os animaizinhos. Mas Kardec não para por aí então, e aí na 774 ele diz assim, há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Então, se os animais, isso aqui é bem bacana, né? Interessante porque se os animais são natureza e nós, enquanto homens, também somos natureza,
Vocês já gravaram, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Essa natureza é feita das mesmas substâncias, né? O oxigênio, hidrogênio, carbono, tudo isso que tem em nós, tem nas árvores, tem nos animais, tem no mar, não é? Logo, deduzimos e concluímos com certeza, eu posso falar para vocês, que somos tão natureza quanto, né? Somos tão natureza quanto em organizações diferentes. E ainda arrisco em falar nem melhor nem pior, mas tão importante quanto. Porque esse lugar de somos a natureza mais importante desse mundo tem resultado nessas desordens que a gente tem visto, né? Porque quando eu me coloco, somos a natureza mais importante desse mundo, me sinto no direito de fazer o que for, né? Para me satisfazer. Só que eu esqueço dos meus deveres para com a natureza, para com o outro, para com tudo ao meu redor. É bem curioso isso, né? Então sou tão natureza quanto, mas não tem como não ver as diferenças no processo. E quando a gente vê diferença, qual a tendência que nós temos? Escudo. Diferença, que coisa, né? Outro aprendizado que eu fico pensando que tinha que ser lá desde o berço, né? Diferenças são diferenças, não são ameaças. Mas o nosso aprendizado é qual? Que diferenças são ameaças, né? Porque se é uma diferença muito diferente de mim, é como se eu tivesse que colocar outro aprendizado das dualidades, ou é certo ou é errado. E se o outro está com certo, eu estou com errado. Opa, isso é ruim. Quem é que quer estar com errado aqui? Levanta a mão. Ninguém. Não é? É natural que eu queira me sentir adequado, adaptado, e não o mantenedor do errado. Não. E aí a diferença aponta para isso, ó, não é igual. É esse o apontamento da diferença. E não é que é certo ou errado. Olha que danado, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que ter a igualdade com aquele que é diferente. Não, eu posso continuar diferente dele, respeitando as diferenças dele. Até porque ele é uma singularidade, né? E tem lá sua forma de vivenciar, teve lá as suas experiências, e por isso muitas vezes o leva a ter algo diferente de mim. Mas o que eu posso fazer com essa diferença? O quê? Aprender. E quando a gente aprende, a gente fica mais forte, inteligente, capaz, porque a gente agrega conhecimento, vocês percebem? Então, com a diferença eu posso aprender, eu posso até aprender o que eu não quero para mim, não é? Eu recebo, é curioso isso, né? Principalmente jovens assim, no consultório, e aí alguns já falaram muito claramente, e a gente vê, né, a criaturinha ali já um tantinho avançado, diz: Tatiane, eu sei muito bem aquela vivência lá dos meus pais, e eu sei que isso eu não quero para mim. Olha que danado, né? Quando falam lá de experiências delicadas, né, na sua formação com seus pais, isso é algo que eu não quero. Porque a gente tem essa tendência, né, a se aproximar ou das semelhanças ou através das diferenças também, por conta do aprendizado que está muito próximo de nós, né? Então, o aprendizado tem isso que eu não quero para mim. Olha que coisa incrível, né? Há pouco tempo também a gente escutando, né, uma pessoa que falava sobre a morte de um parente muito próximo e falando da história daquela morte, né, como uma morte anunciada em alguns momentos, com dificuldades, insistindo num certo padrão de vida, né, e a gente falava então,
bora honrar essa morte como um aprendizado do que você não quer para você, a gente se percebe. E aí a gente honra aquela dinâmica, né, daquela morte de caramba, eu não preciso me aproximar disso. Eu posso usar isso para de fato modificar esse padrão também em mim e não ir na direção daquele caminho que eu sei que não funciona, que não dá certo. E aí aquele ser foi ainda mais honrado, porque é um belo exemplo para que a minha vida avance. Obrigada pela oportunidade. Olha que danado, não é? E aí então, os espíritos respondem o que, Kardec? Já que somos natureza também, a gente não tinha que aí seguir o processo dos bichinhos, nasceu, segue adiante, vamos embora? Bom, um bebê humano sobrevive sozinho? Não, né? Ainda não. Não sei se um dia vai sobreviver, não. Sobreviver sozinho, né? Eu acho que nunca. Né? Um bebezinho sem suporte, ele morre, ele sucumbe. E aí, não sei se vocês já presenciaram o nascimento de algum bichinho, né? Eu uma vez, bem alguns anos aí, a gente estava numa fazenda de um amigo, e aí estava nascendo um bezerrinho. E aí eles chamaram a gente, né, para poder, as crianças, para poderem ver. E aí a vaca lá, deitadinha, e bluft, nasce o bezerrinho. Bezerrinho tudo lá, molinho, mas acabou de nascer em instantes, já estava se colocando em pé. Olha que danado. De pé, em instantes seguintes, assim, do nascimento, de sair do ventre da vaca. E no momento seguinte, ele já foi lá procurar a teta da vaca, olha só, e poder mamar. Um bebê consegue se arrastar quando nasce, nem se arrastar, muito mais se colocar em pé, porque não é essa dinâmica, né? Existe alguma coisa diferente nesse processo. E olha lá então o que os espíritos respondem. Diverso dos animais é o destino do homem. Dinâmica familiar. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E na 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Caraca, olha lá. Então, essa história de família não é à toa nas nossas vidas, vocês estão percebendo? Se eu necessito de alguém para me cuidar, eu necessito daquela família para me nutrir, para crescer, para poder seguir adiante. Olha como fundamental é. E aí, será que eu estou falando só de questões biológicas? Estou falando de questões biológicas que não podem ser negadas, de necessidades sim, que quando não são suprimidas, elas implicam diretamente no amadurecimento desse serzinho. Olha que danado, né? Aquele ser que não teve cuidado, que foi extremamente negligenciado, ele vai ter prejuízos incríveis na sua formação de não amadurecimento direito do cérebro, vai parar de crescer em algum dado momento, vai ter ali a sua cognição extremamente comprometida, não vai ter o seu desenvolvimento normal. Olha que danado. Então,
essa biologia impera sim, tem uma força incrível dentro de nós que nós não podemos negar esse cuidado, né? Mas além do cuidado dessa biologia, ainda temos outras coisas que avançam, que nos distinguem dos animais. E olha só o que o doutor Jorge Andréia, vocês conhecem ele? Já ouviram falar? O doutor Jorge Andréia, ele foi maravilhoso, né? Ficou aqui até 100 anos de idade conosco, né? Um psiquiatra e profundo estudioso aí da doutrina espírita também, fazendo esses vínculos, né? Na evolução de como que uma contribui com a outra e nos trazendo muito esclarecimento, né? Dentro de seus estudos e avanços. E ele diz assim, ó: pelo visto, a energética espiritual no reino mineral fixaria as forças de afinidade entre os átomos e moléculas. No reino vegetal, a sensibilidade. No animal, o instinto. E no homem, a razão. Poderíamos concluir que a elaboração do psiquismo ou campo espiritual pelo mecanismo evolutivo propicia sempre, ante o desfilar das eras, novas formas de consciência, a autêntica finalidade da evolução. Entenderam? Então ele vem explicando para a gente que em cada reino existe ali uma necessidade de elaboração e de avanço. Estamos avançando há muito tempo dentro desse processo. Tudo está avançando ao nosso redor também. Mas aí ele vem dizendo, então, e você, e tu, homens, o que estão aqui a fazer? Se estão aqui enquanto homens, já avançaram um bocado no processo, mas essa tal da razão precisa crescer em ti. E é essa a grande diferença nossa dos serizinhos que estão ali e que não pensam, que não têm essa capacidade de olhar e dizer qual é a minha função aqui nesse processo. Por isso, os nossos deveres são fundamentais quando nos percebemos seres pensantes dentro dessa dinâmica. Qual é a minha função aqui? Eu tenho direitos? Claro, só a bendita oportunidade de existir e de estar aqui, aprendendo, convivendo, vivendo, é um direito nosso de progredir. Olha aí. Um direito conquistado por cada um de vocês, hoje estar aqui. Isso é bom, gente? Viver é bom? Partidas e chegadas, né? Viver é bom. Mas aí, às vezes fica ruim, não fica? Às vezes fica difícil pra danar. Mas eu fico pensando se a gente lembra que viver é bom quando fica difícil para danar. O que acontece que fica tão difícil assim? E aí eu parei ali, achei curioso aquele espelho, né? E aí ele diz assim, o que você está vendo aqui, não sei se eu vou conseguir. Você está vendo aqui? É isso? Ó, você está vendo aqui a primeira pessoa que você deve acolher. O que será que acontece então que fica tão difícil essa dinâmica nossa? Porque a gente fica às vezes desacolhido, né? E muitas vezes eu fico pensando se é porque a gente não se distancia tanto de nós mesmos. A gente fica tão distraído pelas necessidades do que nos solicitam, pelas adversidades, pelas diferenças que eu fico querendo me provar, ou me defender, ou tantas outras coisas mais, que a gente se desconecta de nós mesmos e a gente vai para tão longe da gente
que fica ruim e fica se sentindo só. Porque qual será a melhor companhia que existe, hein? A nossa. Pelo menos que possamos estar na nossa direção, conectados com o que é bom para mim, para que eu possa ir em busca de boas companhias também, né? Mas quando eu me distancio muito de mim, seja pelas pressões, seja pelas necessidades às vezes que trouxe para mim, né? Ou por conta das agruras que às vezes pintam mesmo no caminho e eu não posso, né, abrir mão daquilo, eu fico tão aturdido que eu fico muito distante. E eu fico achando que preciso tanto de acolhida. Ai meu Deus, estou tão sozinho. Ai meu Deus, estou tão sozinho que eu não consigo nem se aproximar de mim e nem de Deus, né? E aí, vocês sabem de uma coisa? Eu vou te dar a palavra. A gente vai ficando seguro, né, nesse processo. E aí voltamos àquele bebê lá. Olha que danado. Aquele bebezinho lá que nasce, ele nasce, acho que eu já trouxe isso para vocês aqui, né? Com uma autenticidade bem preservada. E também com uma necessidade de pertença. O que é isso? De cuidado, né? De segurança, de apego, que a gente chama. Concordam comigo? Algum bebezinho? Não, ninguém sobrevive sozinho. Então eu preciso do mínimo da segurança, do apego, do cuidado para que eu sobreviva. Então vocês percebem que importância tem isso? E aí eu vou crescendo. Só que, o que acontece? Eu vou frustrar os meus papais? E muito. Porque eu vou chorar na hora que eu tenho necessidade. E quando eu chorar, mamãe e papai vão estar sempre muito disponível para mim? Será que eles vão estar cansados em algum momento? Será que eles vão achar que tem que atender a necessidade de até um profissional que falou para ele que ele confiou, de que não, deixa chorar, porque aí depois para. Não, deixa no berço, porque aí vai aprender. Olha, que são tantos equívocos que a gente, graças a Deus, hoje já está aprendendo dentro dessa nossa dinâmica, né? Porque ele vem preservado na autenticidade dele. Então, se ele está chorando, não é de manhã. Principalmente nesse momentozinho inicial. É porque algum desconforto existe e ele precisa ser suprido. Olha o bebezinho lá, do macaquinho. Aonde que ele fica todo o tempo quando é bem pequenininho, depois que nasce? Agarradinho, sentindo o calor daquela mamãezinha, com o peitinho sempre disponível para saciar a fome. E o bebê humano, as criaturas largam no berço, não, deixa chorar porque aprende. Sabe o que acontece, gente? Isso eu acho que é muito triste, porque ele não aprende a parar de chorar, ele aprende a não mais solicitar. E o aprendizado do pedido é um aprendizado fundamental. Ontem mesmo eu estava dirigindo, aí minha mãe estava do lado e Lara estava atrás. Lara tem 6 anos. E aí ela comeu uma banana e aí tentou jogar a casca no buraquinho assim do carro, aí ficou Eu falei assim, que é isso, gente? Você não tem vozinha para poder dizer? Aí ela, é que eu estou tentando, não estou conseguindo. Ela queria sozinha dar conta da situação. Eu falei assim, filha, você consegue? Você acha que vai conseguir fazer isso? Porque estava no cinto, estava na... Não, mamãe. E quando a gente não consegue, o que é que a gente pode fazer? Aí ela, pedir, você pode jogar para mim ali? E aí eu falei, minha filha, aprender a pedir é muito, muito importante. Às vezes a gente fica numas agruras, numa dificuldade sem fim e achando que tem que ser forte, porque não aprendeu a pedir.
E principalmente quando tem pessoas ali disponíveis para você. E você não. Bom, forte é quem faz sozinho. É uma crença muito equivocada nossa isso, né? Como se pedir fosse mais fraco. Pelo contrário, pedir é uma força, porque me liga ainda mais a alguém. Ó, qual é o nosso objetivo? Nós nascemos programados para pertencer. Isso nos diz os estudos agora, cada vez mais, né? Já aí de longa data, com bebês e tudo mais. O que é isso? Nascemos para nos conectar uns com os outros. Olha aqui. Qual a finalidade maior? O que os Espíritos falam? Que possamos aprender que somos irmãos, que estamos juntos nessa trajetória. Então nós somos seres de pertença, seres para se conectar. E o que tem acontecido, gente? A gente tem se distraído muito das conexões, seja para com o outro, seja para com nós mesmos. Quem você deve acolher primeiro? Eu não leio as minhas necessidades. E eu tenho necessidade, né? Necessidades de alimentação. Se eu negligencio ela, fica ruim. Eu fico até mais intolerante, não é? Outro dia uma amiga estava falando que ela chegou num lugar, aí estava meio assim rabugenta, com uma cara feia. Aí alguém falou assim, tô achando que você precisa comer. Vai lá, faz tua refeição, depois você volta. E ela, caraca, é mesmo. E ela não tinha se dado conta que ela precisava comer, estava muitas horas, estava com fome. E olha, qual é a reação disso quando a gente negligencia uma necessidade nossa? Tem consequência, a gente já fica mais arredia. Vocês estão vendo? E aí temos essas necessidades biológicas que nos imperam. Então a necessidade de se alimentar, a necessidade do sono, dormir é fundamental, né, pra gente. Só que a gente não tem só essas necessidades biológicas que são importantes e não podem ser negligenciadas, né? A gente faz um cronograma, uma agenda lá, e a gente não coloca na agenda o tempo, né, do almoço. Não, a gente come fazendo. Doido, né? Ou então não come, deixa para comer depois. Ó, o corpo aqui são substâncias que são fundamentais nesse processo. A gente não põe tempo de banheiro na nossa agenda. E eu preciso fazer xixi, e assim por diante. São necessidades que não podem ser negligenciadas, que quando são, meu corpo reage a isso. E muitas vezes altera o meu humor. E eu vou ficar hipersensível aos desconfortos, porque eu estou desconfortável. E eu tenho a necessidade também da pertença, de me conectar com o outro. Isso é uma necessidade social nossa, de estar com o outro. Às vezes a gente acaba se acostumando, muitos anos naquele processo. Você sabe, essa semana também, para ilustrar, eu tenho aqui, uma pessoa estava falando comigo, Tatiane, curioso, e essa pessoa tinha perdido, assim, né, um ente querido, um cônjuge, e aí tinha ido a um espaço para se divertir, para estar, isso já tem um tempo, de anos aí já, e aí se divertiu, mas se sentiu esquisito. E aí, a gente trabalhando, e essa pessoa falava sobre como já tinha um hábito antigo, principalmente a partir desse casamento, de ficar muito só entre os familiares, porque existia ali uma dinâmica de ciúme muito grande. Então, qualquer diferente que aparecia, precisava estar hipervigilante do cuidado de posso me aproximar, né? Não posso me divertir muito com pessoas diferentes, porque isso pode causar desconforto aqui nesse processo. Olha só. Então foram anos
desafio, deixando aquilo que era importante de lado. Mas possivelmente deixou aquilo que era importante porque tinha uma outra coisa também importante ali, ok? Mas foi uma necessidade negligenciada. Vocês percebem que não estamos aqui buscando culpados, mas sim a percepção de como é que é o nosso funcionamento. Então, por conta de algo importante, eu deixei outra coisa importante. E construí um caminho no meu cérebro de como funcionar frente a certas situações. Mas, vivendo num outro momento, numa outra época, de uma forma diferente, porque o luto nos convida a isso, né? É uma coisa constante que não acaba nunca o luto, mas ele se transforma e nos convida a essa transformação no dia de hoje. Estou num outro momento. E como viver esse novo momento? Então, esse novo momento, às vezes, me dá permissão de experimentar algumas coisas que eu não podia ou que abandonei em algum momento. Mas como foi por longa data e eu tenho ali bem marcado aqueles processos, redes neuronais, fortalecendo aqueles hábitos de comportamento, eu me sinto esquisito. Mesmo sem uma fundamentação no aqui e agora, não estou fazendo nada inadequado. Olha que danado como somos nós, esses seres. E aí, somos convidados à mudança a cada dia, né? E as famílias nessa história? Tatiane, será que aí os espíritos vêm falando pra gente sobre a necessidade de como manter, então, essa paz em família? Como, então, estarmos confortáveis com isso? Deu até aqui para a gente ver o quão fundamental é a família? O quão fundamental é esse cuidado? Então, eu venho autêntica e venho com o meu apego, a necessidade. Só que o que acontece? Como ali nós temos muitas outras necessidades enquanto adultos, e temos uma expectativa enorme sobre aquele serzinho que vem, que é criada por nós. Nossa, vai se parecer com quem? Jaquina vai fazer o que da vida? Não é nada isso. E a gente não espera a criatura aparecer e dar as dicas dela de que caminho ela quer seguir. Tem que seguir um caminho que eu quero, que eu acho que é bom. Olha a diferença de novo pintando. Se de repente essa criaturinha mostra caminhos diferentes do que eu planejei, eu projetei, o que acontece? Opa! Só que os papais também sofrem e aprendem, né? Uma pressão incrível de que eles são os responsáveis pelo bem-sucedido dos filhos. Se os filhos não forem, é porque você não soube educar. É porque você não percorreu o caminho que você devia. É porque você não fez. E o que é bem educar? E o que é bem-sucedido? Olha que danado. Então, é um jogo sem fim da necessidade do reconhecimento daquele ser singular, individual, que veio para ser o que está ali em sua autenticidade, e uma pressão e um cuidado e uma culpa, né? Dizem que com cada mãe nasce uma culpa de que tem que dar conta, sou eu que tenho que fazer, porque aquele serzinho é extremamente dependente, né? E aí, se eu fico mergulhado nesse processo, eu não consigo reconhecer a autenticidade dele. E aí eu começo a exigir que ele seja, para que eu possa dar o amor que ele necessita, eu preciso que ele se pareça um pouco com o que eu acho que é bom. Aí o que eu começo a fazer? Poxa, tá fazendo isso? Tá fazendo birra? Ah, mamãe vai ficar tão triste. Um troço difícil de ouvir. E para uma criança que ouve isso com a
necessidade de apego e de segurança, o que vocês acham que ela faz? Devagarzinho, sabe o que ela vai fazendo? Sabe o que todos nós fizemos e vamos fazendo? A gente vai, tolindo isso aqui. Quem lembra o que é isso? A autenticidade dela, né? Que ela é naturalmente. Porque crianças naturalmente fazem birras. Vocês sabem que as crianças não têm a estrutura cerebral madura de frear o impulso. Então elas querem para o agora por conta disso. E a gente fica querendo que elas se pareçam com mim adultos, né? Como assim? Você tem que entender. Isso quer dizer, Tatiane, que eu tenho que aceitar tudo e que eu não tenho que falar que eu... Não, claro que não. E esse é o grande equívoco, porque quando a gente fala sobre educação respeitosa, as pessoas acham que a educação respeitosa é sem limite. E é um grande equívoco. Eu preciso continuar falando, explicando, mas acolhendo. Porque ela não se regula sozinha, ela fica numa bagunça danada. E ela precisa de um co-regulador, que é um adulto com a cabecinha madura, para dizer, vem cá, meu filho, tá tudo bem. E aí, no momento onde ele está tudo bem, se sentindo seguro, acolhido, entendendo que está tudo bem, eu posso dizer, não, bater não pode, de jeito nenhum. Aqui a gente não é respeitoso bater no outro. Não dá para quebrar as coisas. Mas a gente pode ver outras formas de você expressar a sua raiva. Isso não é porque é chato, a gente quer uma coisa e não tem. Eu também sinto isso, sabia? Eu também fico com raiva, mas quando eu fico com raiva, às vezes eu assopro, eu solto, né? Mas gritar não dá. Né? Bater não pode. Se você quiser nesse momento também um abraço, né? Um acolhimento, um respirar junto, e aí eu vou dando as opções para a criatura para ir se compreender. Ela vai aprender em princípio. E quantas vezes eu vou precisar fazer isso? Muitas, até ela ter esse modelo de como é que eu arrumo aqui dentro quando isso fica bagunçado, né? Mas aí você só vai fazer isso, ganhar isso se você fizer assim. Ou coisa que é fácil. Sabe por que a gente apela muito para chantagem e para ameaça? Porque a gente se sente coagido, a gente se sente sem opção. E aí a gente apela para isso. Que danado, né? E aí, porque eu estou bagunçada enquanto adulta, aí ficam dois bagunçadinhos. E o negócio fica esquisito demais, né? Mas só que a minha responsabilidade, aquela pressão que a sociedade me traz, essa a gente vai ter que ir diluindo, né? E deixando para quem é de direito. Mas a minha é de compreensão de que aquele serzinho é um serzinho em amadurecimento e que eu tenho sim mais condições porque o meu cérebro está mais maduro, né? O meu freio de poder, opa, não vou fazer isso, isso aqui não parece ser legal, opa, agora não é hora, o meu já está maduro, bem mais capaz do que aquele que às vezes nem começou ainda essa maturação. Isso eu preciso de fato saber. E que ele não vai se arrumar, ter a capacidade de se arrumar sozinho. Tatiane, daí o que isso tem a ver com pais? O que isso tem a ver com família? O que isso tem a ver? Sabe esse aprendizado, né? De que como é que eu preciso? O que eu busco na família? O que será que essa família representa para mim? Família, o que as pessoas falam, gente? É porto seguro, né? Ontem eu estava na escola dos meus sobrinhos e estava tendo festa da família. E aí tem uma madre que vem falando, né, sobre
unidade da família. Ela diz, fiquem atentos aí, hoje em dia tem muitos modelos que tentam fugir desse processo, modelos de isso aqui, né, de abandono do que é o lugar de amor, de afeto, de dar segurança, de dar apoio, de se sentir porto seguro. É isso que é, né, o lugar, né? E não é isso quando vocês pensam, poxa, mas a minha família, só que, sabe o que acontece? Família é feita de pessoas. Pessoas que têm as suas dores, pessoas que têm nível de evolução diferente no processo, né? Pessoas essas, do caminho verdade e vida, que às vezes não são a minha afinidade, né? Pessoas que não são essa Maria, Mãe Santíssima, porque é isso que às vezes a gente cobra da mãe, porque o modelo é Mãe Santíssima, que acolhe, que dá conta de tudo e que continua amando, tal. É muito curioso, porque a experiência de ser mãe nos mostra que a gente acaba ficando muito voltado para aquele serzinho, é uma coisa muito transformadora. E de fato você, às vezes, abandona-se muito para poder ir na direção daquele, até porque aquele serzinho inicialmente necessita disso. Que haja ali uma conexão tão intensa que eu consiga perceber quais são as necessidades deles e às vezes mesmo eu exausta, eu vou precisar amamentar, eu vou precisar pegar, acolher, mas eu vou errar, eu vou acertar, né? É muito bom quando eu tenho um suporte do meu lado, seja quem for, que me ajude. Acolhe um pouquinho, porque eu preciso descansar. Porque se eu não descansar nunca, eu não vou conseguir dar conta. Porque eu preciso, nem que ainda não totalmente, mas dar conta das minhas necessidades. Senão eu não sobrevivo. E aí, olha só, que danado, né? Só que eu não sou Mãe Maria. Aquela que a gente pede e que está sempre disponível, né, a nos acolher, porque já está em outro momento ali da história. Então, vocês percebem quanta coisa, que complexidade que é esse processo, né, da família? E eu, enquanto adulto, olha só, que já tenho as minhas perninhas, que posso avançar e que posso também, e aí é uma outra conquista dos adultos, eu posso maternar, acolher esse meu serzinho, essa minha criança que ficou lá atrás ferida, doída, com dificuldades, porque os meus cuidadores foram o que eles deram conta de ser e talvez me deram mais do que eles receberam e não puderam me dar mais porque não tinham para dar. Mas eu reconheço que me faltou. E isso não é culpar ninguém. É reconhecimento da necessidade, da validação daquela tristeza ou daquela falta. Mas eu, enquanto adulto que sou hoje, posso me dar. Olha o recadinho. Eu, enquanto adulto que sou hoje, posso olhar para aquela dor lá e dizer, opa, eu já tenho minhas perninhas, eu não preciso ficar submetido a um lugar. Vocês percebem? Uma criança, se ela estiver desconfortável no lugar que ela está, ela não tem essa possibilidade que nós temos aqui, todos nós hoje, de chegar e dizer, valeu, obrigada, tá? Mas tô saindo. Ela não tem. Ela tem que ficar. Porque muitas vezes o adulto às vezes não está notando o desconforto, o incômodo, ou o adulto quer ficar e fica, não, mas só mais um pouquinho, não, mas vamos lá. E às vezes é um desconforto tremendo. E ela está refém daquela história. E essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Mas hoje
bendita oportunidade que a vida nos dá de poder, num certo desconforto, dizer: eu posso me acolher se eu tiver repertório de acolhimento na minha história. Algum dia, talvez, algum professor conseguiu me acolher na minha necessidade, se não foi meu pai ou mãe. Algum dia, algum amigo foi um grande representante ou amiga de acolhimento na minha história. Se Tatiane, esses acolhimentos foram muito raros, eu vou ter mais dificuldade de me acolher, de me regular nesses momentos. Uma dica que eu dou é a respiração profunda, principalmente essa abdominal. Eu encho e esvazio. Chama-se abdômen relaxado. E um relaxado bem quando eu assopro longo. Porque sabe o que isso proporciona? Se eu faço 10 minutinhos por dia, aqui nessa região eu tenho um nervo que chama nervo vago, que tem muitas ramificações. E quando ele é acionado na minha respiração, ele vai auxiliando a frear esses estímulos de: ai meu Deus, está pegando fogo, ai, 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 de luta ou fuga, que temos em nós frente a algum estímulo que para a gente é ameaçador. E aí eu vou deixando a informação sair desse lugar aqui, mais desse sistema que está aprisionado através das minhas emoções, que por alguma razão aquilo me disparou, né, e me lembrou um gatilho lá de alguma situação vivenciada, ameaçadora por muitas vezes, ou que foi muito impactante. E a informação dessa forma consegue transitar e chegar aqui, que é no meu córtex pré-frontal, que é a região do meu cérebro, que é a última a amadurecer, para lembrar para as criancinhas, e o nosso cérebro termina de amadurecer por volta dos 22, 25 anos, para vocês saberem, que aí ele está bem formadinho. E aí a informação aqui, ela pode ser ponderada. Será que é isso mesmo que eu estou vendo? Será que tem toda essa dimensão? Será que eu posso redirecionar isso de outra forma? Mas quando ela não chega até aqui, ela está aqui só no: ai, isso é ameaçador, ai meu Deus, será? Eu não consigo, né, olhar talvez de forma mais clara para as coisas. E isso é uma bendita coisa da nossa natureza, porque se vem um leão, imagina se eu vou esperar chegar aqui: será que ele vai me descobrir? Ah, ele é tão bonitinho, mas que eu vou passar a mão nele. Não. Numa urgência, numa emergência, pernas para que te quero, ou estou pronta para a luta. É esse o processo, entende, da nossa biologia, e a gente precisa usar isso a nosso favor. É assim que o nosso cérebro funciona. Isso chama-se psicoeducação. A gente precisa aprender um tanto mais sobre nós para a gente não tornar tudo uma bagunça, sabe? Então, mas quando eu olho e digo: opa, e respiro, porque a maior parte das coisas não são tão ameaçadoras assim, porque nós vivemos, né, numa sociedade de muitos estímulos, então o nosso radar pode estar meio bagunçado. A gente precisa respirar para ver com qual Wi-Fi a gente está conectando. Porque se a gente estiver conectando com redes de falta de segurança, é isso que a gente vai sentir. Mas se a gente busca se regular e está aí atento a se conectar com redes de mais segurança, eu vou poder me acolher. Então a respiração, abdômen relaxado, me ajuda a fazer essas coisas e me auxilia nesse fortalecimento do processo de permitir que a informação chegue aonde está e onde tem que chegar, né? E vai me auxiliando e dando mais recursos para eu poder estar mais presente e não fugir segundo a minha interpretação das coisas, que não necessariamente é a mais certa, né? Porque ela está cheia das minhas experiências. E aí a gente segue no processo. E para a gente terminar, que eu já vi que já acabou o nosso tempo,
Tatiane, eu tive pouco recursos de corregulação. Eu tive poucos exemplos, porque quando a gente tem um repertório grande de corregulação, de passar de um lugar de conforto, de segurança, para um lugar de insegurança e voltar ao lugar de segurança, para isso, quem está com uma regulação bacana, mais razoável, né? Consegue deixar a informação chegar aqui com mais facilidade, está aí regulado. Mas quando eu saio de um lugar de segurança para um lugar de insegurança e não tenho repertório de regulação, voltar para a segurança é muito mais difícil. E eu fico bagunçado por muito mais tempo. E aí, Tatiane, foi essa a minha experiência. Foi essa a minha história dentro da minha família, que era muito difícil ficar em paz, porque era muita guerra dentro daquele lugar. E aí, o que eu faço? E ainda, Tatiane, tenho que cuidar daqueles meus, porque ficaram muito dependentes. Aqueles que todo o tempo eu nunca sentia que recebia amor deles. Ui, como assim? E na minha história eu não tive muito. E eu fico pensando o que vocês estão fazendo aqui dentro do SESC. O que trouxe vocês aqui? O que nos leva para dentro da religiosidade, no que tange a religar? O que será que normalmente as pessoas vêm fazer? Como chegam a esses grandes? E aí eu digo, o que é uma casa espírita? É um hospital. Normalmente as pessoas chegam juntas. Pelo amor de Deus, é uma escola, porque aí a gente vai aprendendo muitas coisas que não me contaram e vai aprendendo a refletir sobre tantos outros. E é também um lar, esse lugar que me deixa um tanto mais confortável e aconchegado para eu poder me reconectar comigo. E quem é então? Lembra? Autenticidade, apego, né? É pertença, é essa segurança. Eu chego às vezes na casa espírita como na necessidade disso, do apego, mas que já não é mais seguro, porque eu não consigo ver lá fora. Eu abri mão de mim, mas cadê o apego que um dia foi, mas não é mais? Aí eu chego aqui. E quem é que vai ser o meu apego seguro? Quem é que vai representar essa segurança para que eu possa fazer isso aqui, ó, encontrar de volta ou me conectar de volta com a minha autenticidade, com quem eu verdadeiro sou e qual é o meu propósito nesse lugar? É evoluir, mas fazendo o quê? Para mim e para quem? Vocês desconfiam? Quem? O próximo é um belo espelho, né? É um belo espelho para perceber coisas em nós, né? E eu fico pensando se não é essa conexão que a gente vem buscar com o divino dentro de nós, que nos dá um tanto de segurança e conforto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha isso. Para que eu possa estar em teus braços. Lembra? E esse mestre querido lá das pegadas da areia? Meu pai, como é que é isso? Só vi 2 pegadas quando as agulhas estavam ali mais sérias. E aí ele responde, tu estavas no meu colo. E é esse colo que a gente vem buscar nesse nosso religar. Essa conexão com esse divino dentro de cada um de nós, que nos mostra o quanto nós somos amados, queridos, e essa bendita oportunidade de todas essas agruras são só no intuito de avançar. E para finalizar aqui, olha o que o doutor também Jorge Andréia diz pra gente. As tendências de evolução estão em um equilíbrio de forças potenciais.
de toda a natureza, física ou psicológica, como elemento neutralizador das atitudes infelizes, ampliando experiências e clarificando as sombras da alma. Está lá em Filiações Espirituais na Ciência. Então, essa diversidade, essas agruras, esses desconfortos são também benditas oportunidades para que a gente possa redirecionar rotas, reorientar no caminho e seguir ainda mais fortalecidos. Que possamos então ter esse divino dentro de nós, nos sentir acolhidos por Ele e por nós mesmos, nos conectando conosco e com essa espiritualidade maior que está sempre à nossa disposição. E seguros caminhamos mais forte para olhar para o outro mais próximo, que às vezes necessita mais, ou para o outro mais distante, enquanto irmãos que somos. Muito obrigada pela paciência de todos. Agradecemos a Tatiane pela ótima palestra. E possamos agora, então, fechar os nossos olhos, nos conectar com Deus, nosso Pai, que está fora, mas que também está dentro de nós. E ficarmos assim, nessa conexão, para guardarmos um momento de paz, um momento de ajuda, de troca de vida.